Bom dia, Rafael. Bom dia. Quase boa tarde aí nos Estados Unidos. Aqui já é quase boa tarde, aqui Isso. já tá A chegando a hora gente. do almoço. Isso, né? Vai ser hora do almoço. Então, a gente resolveu fazer essa conversa em português porque a nossa sensação é que o que a gente vai falar é um assunto muito importante para quem não é dos Estados Unidos. E como a minha experiência é com clientes do Brasil, principalmente, a gente resolveu conversar sobre esse assunto interessante em português. O Rafael é uma pessoa que veio para mim para pedir ajuda para preparar os documentos para aplicar para universidades nos Estados Unidos no processo Isso de mesmo. revalidação. E a gente acabou tendo conversas muito interessantes sobre a experiência do Rafael nesse trabalho que a gente faz. E por isso eu pedi para ele para a gente gravar e conversar de forma pública sobre alguns É, assuntos que a gente se divertiu muito conversando sobre eles, né? sim, Já peço de antemão desculpas pelo meu português. Ele era a minha língua nativa. Eu passei quase 28 anos no total nos Estados Unidos, então hoje é mais fácil para mim falar em inglês. Mas o Rafael me ajuda se precisar, sim. né? Então, Rafael, você quer se apresentar um pouquinho? Sim, eu sou o Rafael, vim de São Paulo, né? É, em busca aí da carreira aqui nos Estados Unidos. E fui indicado, né, por uma amiga minha, que também está nesse processo, para elaboração de documentos, que na minha cabeça era assim, vou contratar uma pessoa para elaborar meus documentos, né? E falar assim, olha, dia tal tá pronto. Eu brinco porque eu dou risada dessa história. Eu mesmo dou risada porque dia tal tá pronto Aí já deu. e ponto final, né? Até que eu conversei com a Júlia e ela falou, ó, tá bom, vou conversar com você, vou te conhecer. Falei, olha, eu vou fazer a carta tal, 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 esse é meu currículo. Ela falou assim, olha, tá muito legal, né? Educadamente. Falou assim, olha, esse currículo aqui não tem muito a ver com a maneira Ah, que é aqui. eu tinha E aí esquecido disso. eu comecei a ter um alerta. E falei, calma, talvez o meu pensamento esteja um pouco errado sobre tudo, né? Hum. E a gente começou o processo em que ela sempre deixou claro que isso que foi a parte mais legal. Eu preciso das informações, que você me dê as informações que eu vou ajudar, nós vamos trabalhar juntos na elaboração das cartas. Eu acho que isso que é a parte mais interessante. E é mais difícil também, né? Uhum. Uhum. Porque eu tava pensando uma coisa assim, as cartas vão ficar prontas e ponto final. E na verdade não, é um trabalho em conjunto. Uhum. E o que eu achei o mais complicado é porque assim, vamos conversar sobre você, tá? Vamos lá, né? Vamos conversar, me responda algumas perguntas. Eu falei, tá bom, vamos responder. Tá. E aí, De duas maneiras, né? Escrito primeiro, responda esse questionário e isso. depois aí na entrevista. Sim, porque precisou, né? Aí que é o ponto. E junto com a minha recomendadora, que a gente decidiu que escolher alguns recomendadores específicos, junto com essa que trabalhou comigo, ela respondeu o questionário. Antes disso, a gente entende como que esse questionário deve ser respondido. Não vou saber explicar direito, mas isso é uma coisa que me gravou muito. Hoje eu entendo que é a questão das cores, né, Júlia? E Talvez, no deixa eu final, só dar um pouquinho de background para quem sim, não trabalhou comigo. Tem para cada documento, bem, tem a parte de que a gente faz uma conversa. A gente conversou, né, longamente sobre quem seriam os melhores recomendadores, e depois disso, o recomendador responde as perguntas de um questionário, e aí o cliente pega aquelas respostas e coloca num questionário digital, mas adiciona suas próprias memórias. E às vezes eu recebo coisas muito básicas, assim, e aí o que que eu faço? Eu poderia simplesmente escrever uma carta, a pessoa está me pagando, escreve uma carta e vai. Mas eu também dou um vídeo, né, explicando. Não é só responder as perguntas, é responder as perguntas com cor. Eu digo que eu vou pintar, vocês me dão as cores e eu vou fazer a pintura. Se você só me der preto e branco, vai ficar uma pintura boring. Se você me der cores vibrantes, eu vou poder fazer muito mais com aquilo. E muitas vezes os clientes não entendem o que quer dizer essas cores mais vibrantes. Eu e acho foi que isso que foi o que. aconteceu. Porque Exatamente. achei que eu tinha entendido de início. Falei, ok, entendi. São mais informações. E
achei super seguramente que as informações que a gente tinha colocado eram suficientes. E Uhum. aí depois eu tive um feedback da Júlia falando, olha, não tem muita informação aqui. E aí que eu falei, como assim não tem? A gente ficou horas conversando, mas por quê? Não é, eu até brinquei que eu falei que foi uma tortura de Foi uma início, porque tortura. Quando o Rafael usou a palavra tortura, eu disse, meu Deus, então eu preciso conversar e entender isso aqui melhor. foi uma tortura por quê? Porque eu realmente não estava entendendo esse processo. Então, assim, eu achei que eu tinha entendido. É a Uhum. mesma coisa, você falou agora, é preto e branco, boring. Colorido vai ficar mais interessante. Ok, entendi. Na minha concepção, as coisas que eu estava colocando ali junto com a recomendadora, né, eram coisas que para mim eram coloridas, vamos dizer assim, né? Aham, aham, E aí depois acabou que não era, e tava faltando mais, e aí você vai esmiuçando a sua aham. vida, não a sua A vida sua inteira, mas enfim. relação com essa pessoa, né? Exato. Então, assim, é um negócio que Vamos você dar fala um assim, exemplo, calma, Rafael. Aham, vamos dar um vamos. exemplo de uma coisa que seria o preto e branco, né? Que seria o que uma pessoa veria numa carta genérica, né? Eu Sim, por sempre digo, exemplo, eu tenho a memória das questões. Por exemplo, a gente já estudou junto, mas aí era assim, estudou quando? De quando a quando? E isso tudo não quanto tinha tempo? quanto tempo. E que Fazendo você o conhece. quê? Quantas Mas que vezes por semana? aí foi que eu falei, meu Deus do céu, é muita informação. Então, assim, é Exato. muita informação. É o que a gente falou, são fatos, né? Sim, São sim, evidências, são coisas reais. E a parte boa de tudo isso no final é que, assim, são coisas reais, não é inventado, não é? Não é isso. isso, Júlia? Então, por exemplo, em vez de uma carta genérica diria, a gente estudou junto em 2015. Isso. Isso aí pode ser verdade para 1 milhão de pessoas. Aquilo ali não torna você diferente. Agora, pegar e dizer, nós estudamos juntos de 2015 a 2017, 4 semestres, nos víamos ao menos 2 vezes por semana. O nome do curso era esse e esse. Nesse curso, ele fez um trabalho excepcional com tais coisas. Nesse outro curso, eu vi um outro lado dele. É, Ele fez essa outra coisa de uma maneira diferente, única, que contribuiu para o grupo. Olha, como mudou? isso. A primeira frase, estudamos juntos por 2 anos. Bom, mas por que que a Júlia quer saber tanta informação, meu Deus? Isso, Que isso, chato. isso, Eu tinha esse isso, pensamento, eu falei isso. pra você. Então Nossa, é muita teve um informação. desconforto, né? Sim, teve um desconforto porque eu não entendia, Por isso né? chamou de tortura. Foi. Então eu não entendia o motivo de tudo isso, né? Mesmo depois que a gente conversou, eu voltei lá para preencher, porque eu ainda tinha, assim, por exemplo, digamos que o recomendador colocou que nós nos conhecemos em 2015 e estudamos tal, e aí eu também tenho que colocar o meu ponto de vista, olha, nós nos conhecemos, então tudo isso foi muito complicado para mim no começo, né? E deixa eu falar uma coisa de por que que o seu ponto de vista também é importante na carta de recomendação, no material, para claro, eu não vou dizer na carta, o cliente disse isso sobre. Não. Mas o que que acontece? Na vida do recomendador, você é uma de várias pessoas. Tá? Eu sei disso quando eu recebo pedidos de ex-alunos para escrever uma carta de recomendação. Meu Deus, agora eu tive, sei lá, centenas de alunos e agora eu tenho que lembrar daquele fulano e falar alguma coisa específica daquele fulano. Eu não lembro. Agora, você lembra de coisas específicas. Então, por isso que eu peço que você coloque as coisas específicas e depois eu vou incluir na carta, e depois isso é mandado para o recomendador, e o recomendador Ele pode dizer: revisar, né? não quero isso, mas nunca aconteceu. Mas ele tem a oportunidade de dizer: olha, isso aqui eu acho que não aconteceu assim, então tire fora. Claro, a última palavra sempre é do recomendador. Mas os fatos, as cores, quem vai lembrar é você, não é o recomendador. Exato. E eu ainda posso te dizer que eu tinha um pensamento de que ele realmente não lembraria de nada. Uhum.
eu não queria colocar uma recomendadora que foi uma professora orientadora minha, porque eu falei, ela não vai responder, ela não vai falar tudo isso que você quer, ela não vai. Eu lembro, Uhum, Júlia, que uhum, falava? Então, isso Meio para mim era uma coisa surpresa. muito complicada. E você falava Uhum, assim, calma, porque isso é normal, eles já uhum, passaram por isso. Meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou chamar essa professora para pedir para ela responder um questionário, lembrar? isso. E no final das contas, ela respondeu coisas assim que foi que a gente comentou que eu nem lembrava, eu nem imaginava que ela teria essa visão, porque falou, nossa, uma professora que não estava me acompanhando 24 horas, ou seja, o Uhum, full time no uhum, programa. E como que ela reparou tudo isso? Então foi legal, porque acabou que eu uhum, descobri que realmente as pessoas. Eu uhum. deixei uma marca, né? Assim, né? Sim. No Uhum. processo. E Então, isso é isso também o ponto de é o ser real, emocional. né? De ser realista, de ser verdade. Assim. Isso também faz parte da experiência emocional que a gente estava falando, né? Você, quando, Exatamente. até mesmo numa coisa tão simples como uma carta de recomendação, você pode se emocionar porque alguém, no fim das contas, percebeu que você estava fazendo muito mais do que você imaginava, e o contrário também pode acontecer. Aconteceu com outros clientes, né? O cliente recebeu o questionário e diz, meu Deus, só isso? Tudo que eu Uhum. fiz nesse ambiente de trabalho e essa pessoa nem lembra, essa pessoa não percebeu o meu esforço. Né? Então, imagina os altos e baixos É, só de uma carta de recomendação. sim, é verdade, concordo. Mas antes de chegar nessa parte boa, porque nessas últimas cartas dessa aí Fluindo. deixa de ser tortura, né? E aí eu tive que falar, a Júlia percebeu que eu estava um pouco incomodado, né? Perdido não, mas eu estava incomodado. Eu acredito que ela tenha sentido isso porque ela falou, Uhum. vou fazer uma chamada extra com você Isso, para a eu vou gente te falar, conversar. eu não costumava fazer isso, mas hoje em dia eu acho muito importante pegar e dizer, olha, quero te ouvir, o que está te incomodando? E aí, assim, eu já tinha escutado falar sobre essa calibração cultural. A Júlia sempre falava, Rafael, que eu até Uhum. brinquei que eu ia deixar aqui na minha mesa. Os Estados Unidos querem heróis, querem história de heróis. E é verdade, né? A gente assiste filmes e hoje eu aprendi a ter um pouco dessa visão, não é? Eu não tenho ela 100% do processo de aprendizado, mas hoje eu já enxergo isso. Uhum. Até em filmes são detalhes pequenos, mas sempre tem essa história de heróis, de Salvador, das pessoas que Superação, fizeram de superação, né? E aí eu persistência. falei assim, tá, e como que eu faço para aprender isso, Júlia? Porque assim, se eu tô realmente num lugar onde eu quero trabalhar, eu quero viver, e tem essa questão de calibração cultural, como que eu faço para aprender isso, né? Eu falei para ela, Sim. porque eu quero aprender, porque eu quero ir, eu quero estar Uhum. preparado para isso, né, Júlia? Eu Uhum. quero Uhum. poder futuramente poder escrever um texto ou falar e saber falar sobre isso. E aí foi que ela me indicou esse livrinho aqui, que é o What the United States Wants, e realmente é um livro que ela mesma escreveu e que realmente foi um divisor de águas para mim, assim, porque ele, de uma maneira bem didática e com inglês muito simples, ele explica em todos os cenários, em questão de trabalho, em questão Uhum. de entrevista, em questão de texto, de tudo, de e-mail que vai escrever, de tudo, né? Ele explica um pouquinho de como que é o ponto de vista do americano, dos Uhum. Estados Unidos, né? Uhum. E isso me ajudou bastante. Eu acho que, assim, eu já estava no processo de virada de chave, Sim. com as nossas conversas, com tudo, mas depois que eu li esse livro, eu acho que realmente eu virei a chave total. E aí eu comecei a Uhum. surfar, assim, de uma maneira mais saudável nesse processo. E Uhum. realmente é um processo, né? A gente fala assim, mas é por isso que eu falo. Eu tinha no início, era só escrever as cartas. Eu até brinquei, falei assim, tá, Uhum. quanto que é? Quanto que Isso, você me entrega? isso, E, na isso. e, na Júlia, verdade, eu não. preciso de uma carta de recomendação. Quanto custa? Quanto tá pronto? E aí agora, em função de tantos problemas das pessoas não me darem material, eu agora tenho no meu contrato. A primeira, eu É acho, não sei se já verdade. existia isso, tem um parágrafo no começo, ele diz, isso aqui é um trabalho conjunto, Exato. um trabalho muito emocional, a gente vai entrar a fundo na tua vida, tem um lado psicológico que vai ser trabalhado aqui. Se você não está disposto a isso, não assine o contrato, vai procurar alguém que só faz um documento. E tem uma outra parte também, que essa parte é uma parte que na época eu li e pensei, calma aí. Ué. Que é, a gente só vai colocar no texto
na carta coisas que você que realmente me tragam, que eu não vou inventar, não é? E Isso. isso eu acho super importante, que eu acho que isso faz total diferença, porque quando chegar lá numa entrevista ou quando você for entrar numa universidade, vai É, ser aquilo ali, você não vai estar mentindo. Eu acho que isso. isso para mim é fundamental. Exatamente. Eu não Hoje invento para mim é nada. fundamental. Por isso que o que você me dá tem que ser bom material. Porque se for Hum, material ruim, vai ficar ruim. Porque eu venho do teatro, tá? O meu bacharelado foi em teatro. E o que eu trago para vocês é o contar uma história, contar a história de vocês. Então eu invento às vezes uma coisa muito pequena. Por exemplo, essa semana estava escrevendo, era uma história em torno de aprender a andar de bicicleta como adulta e depois fazer o Ironman, tá? Que é uma história de superação, então virou o tema da carta de intenção dele. Então, eu falei que ele estava caindo da bicicleta e até os próprios vizinhos sentiam pena dele. Essa pessoa não me falou dos vizinhos, mas eu estou criando uma cena. Então, eu uhum, coloquei os vizinhos sentindo pena dele, entende? Mas esse é o máximo em que eu vou criar alguma coisa para criar um cenário. sim, Mas o resto é tudo seu, né? Então, por exato. isso. E foi a partir dessa primeira carta, Uhum, né, que eu comecei a entender e as outras as coisas foram ficando mais uhum. naturais e mais prazerosas, né, Sim, de serem feitas. sim, sim. Até que depois eu consegui fornecer muito mais informações na parte da minha última carta, né, que é a intent, né? E agora imagina se eu venho só para fazer a intent letter. Nossa, ia ser muito mais difícil, Isso. né? Porque você falou, eles estão redondinhos agora. Sim, porque é muito interessante, porque é uma história, assim, é muito legal. É uma história, e você acaba entendendo que realmente essa história existe. Então, é uma história da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa. É uma Uhum, história que fecha com a intent letter. Então, isso. tudo E faz acontece sentido, né? muito, né, das pessoas dizerem, eu tô te contactando só porque eu preciso da Intento, porque eu acho que eu tenho aí uma fama, né, aí fora, de que eu escrevo boas cartas de intenção, mas e às vezes a gente tem que fazer só isso, a pessoa tem que se virar para fazer os outros documentos, mas é verdade que uma boa carta de intenção é um resultado de eu conhecer você desde lá É, do currículo. exatamente. Eu fui muito atrás, por exemplo, na carta de recomendação, eu agora estou esperando resposta de uma cliente porque o recomendador fala um nome para o lugar de trabalho deles, em que eles trabalharam juntos, mas no currículo fala outro para esse período. Hum, isso foi outra coisa Sim. que Eu vou Isso atrás. foi Eu outra sou coisa que eu falava, nossa, como que pode, como pode, como que ela achou ela falava, essa Rafael, falha. no currículo, tá falando? Aí eu falava, ai, não acredito, mais um detalhe. Aqui no seu currículo tá falando isso, mas aqui tá dizendo isso. Não, que é um detetive? Não, eu não entendia do Eu processo. só Então imagino que as pessoas falam aí eu assim com tive seus todos esses surtos. parceiros. Eu tive todos esses surtos aqui em casa, né? Falando assim, meu, não acredito, mas assim, claro, é cansativo. É o que eu falei pra você em outros momentos, assim, a gente tá no processo, a gente fica mais sensível em tudo, né? Então, Uhum, aí você pensa, meu sim. Deus, eu tenho uma coisa errada. Então, assim, pra mim, pelo menos eu sou assim, né? Então, pra mim é um negócio Uhum, que é pura emoção, né? Em sim. tudo que eu faço. Então, eu vivo, até essa nossa moça aqui, eu vivi intensamente, foi muito legal. Uhum. É, Deixa eu falar uma coisa. Por que que esse detalhe, né? Para mim, tu pensa bem, para mim seria bem mais fácil deixar esse detalhe passar. Teria. Porque é o tempo de ir atrás, revisar, seria mais barato, né? Eu tiraria mais lucro se eu não Sim. me importasse com isso. Mas é no momento que a pessoa que está lendo, é uma coisa pequena. A pessoa está lendo e ela vê um nome novo que ela não viu ali. E vai ter aquele segundo que ela vai dizer: What's going on here? Oh, never mind. E vai continuar. Mas já deu aquela coisinha negativa na impressão que você Uhum. está causando. Então tem que tirar qualquer fonte de impressão negativa. Porque é É um verdade. processo muito competitivo. Então, É. estar redondinho é o que permite ao leitor Yes, interview. Tudo combinando. Yes.
em vez de ter que voltar, pensar. A mesma coisa com o currículo. O currículo tem que você tem que conseguir ler rápido e entender tudo. No momento que der uma fricção, você já está diminuindo as suas chances. E a parte boa de tudo isso é porque eu imaginei, pronto, os documentos estão prontos, eu gostei, a Letter of Intent tá linda e maravilhosa. E quando chegou, né, quando a gente discutiu tudo, eu falei, nossa, eu tô me sentindo eu Um até herói. brinquei, né? Tô me sentindo um herói, um personagem daqueles filmes de superação do Exatamente. americano, né? Exatamente. E aí É foi que eu falei. isso que eu estou E a sempre parte procurando. melhor de tudo isso é que não é nada fora do que é. Então, esse sou eu mesmo, né? Eu falei, nossa, nem. Eu brinquei que eu falei que eu queria me conhecer, não foi, Júlia? Eu achei ótima essa frase. Até eu quero me conhecer, então vou te chamar para entrevista. Eu É tenho verdade. certeza que vão te chamar. Porque acontece muito isso, das pessoas não se darem conta de que elas têm Isso. uma história de herói dentro delas. A Porque sua é a era questão da calibração, evidente. é a questão da cultura brasileira. A gente não tem isso, né? Tava conversando aqui em casa Uhum, e, na uhum, verdade, o que que ele vai olhar lá no Brasil? Ele olha o seu currículo, fala que você tem graduação, você fez uhum, 3 especializações, você uhum, fez um mestrado. uhum. Ah, Tá bom. tá bom, acho que é isso, né? Uhum, uhum. E a E é gente não por está isso, acostumado a isso, né? por essa falta de calibração cultural, que muita gente vem para mim e diz assim: ai, tô preocupada com o meu GPA. Teu GPA de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Não interessa. Desde então você já teve a oportunidade de crescer um monte. Se deixou de crescer, É. aí sim, o americano não quer ver isso. Mas se cresceu, o GPA de há um tempo atrás pode estar lá embaixo. É, é a evolução, é o progresso que eles valorizam Uhum, tanto, né? exatamente. E aí, depois da carta, eu pensei, acabou, né? Vou Uhum, fazer a aplicação, vou preencher uhum, a uhum, plataforma. E aí, o que que acontece é o seguinte, por que que eu achei que o processo é válido nessa questão toda de aprender, de discutir, de você aprender? Porque até depois que você vai preencher, você acha que é o suficiente? Não, quando você vai preencher, lá na plataforma, cada universidade fazem perguntas específicas. uhum, uhum, E aí eu me senti muito mais preparado depois de todo esse processo para respondê-las, né? uhum, Porque ele vai fazer perguntas específicas o que eles procuram na pessoa. uhum, Então, como a gente já tinha conversado muito sobre tudo, valorizado os pontos que realmente as uhum. universidades valorizam. É um questionário que você responde frases curtas, mas assim, eu já Já aprendi que está ali tem tudo que na ter a ponta da informação língua. maior, a Exato. informação mais relevante, né? Então, Uhum. a gente acaba se sentindo mais seguro e mais preparado para responder, Sim, né? sim. E Que é daí por não tem isso que mais eu. Júlia ali, né? Às vezes pode ter para supplemental questions, sim. Ah, e eu acho que é por isso que chegou um ponto, quando eu comecei, eu me considerava só uma pessoa que escrevia, né, just a writer. E aí eu fui me dando conta que, na verdade, é todo um processo. Tem a psicóloga ali dentro, tem a cheerleader ali dentro e tem a consultora. Se a gente pensa só em documentos, a gente vai fazer aquela que a gente comentou. Quanto custa a carta de recomendação, né? E a minha primeira pergunta é, peraí, antes de eu de eu considerar a gente trabalhar junto, você está disposto a entrar a fundo na história da sua vida, de discutir por que que essa pessoa que você sempre achou que seria maravilhosa para como recomendador não serve, porque na verdade ela não É, tem muito para dizer sobre você, é né? verdade. Eu passei por isso também, né? Eu Uhum, também tive uhum, ideias de recomendadores que você falou, olha, acho que aqui uhum, não tem nada a ver. Aí uhum, você vai falar, né? Mas, uhum. enfim, se eu optei por seguir nesse trabalho, eu tenho que, Sim. né? Então teve vários momentos assim de e ao Falar, longo do nossa, tempo foi mudando. eu vim cheio de conteúdo, de informações, só que daí a gente foi lapidando, né? Ó, isso aqui Uhum. não serve, isso aqui serve. Então, assim, você tem que estar disposto também, né? Sim, Eu, como exatamente. aplicador, eu tenho que estar disposto Uhum, a uhum, entender e aprender. E eu acho que se eu entrasse fechado, não, tem que ser esse aqui, tem que ser esse recomendador. uhum, Aí eu acho que já não valeria a pena essa experiência, como você falou, né? uhum, sim, Não seria tão positiva. Tem que uhum. estar com a mente aberta.
né? Tem que estar com a mente aberta, Para exatamente. entrar nessa loucura dessa. Porque realmente é uma virada de chave mesmo, esse processo. Eu gostei muito e fiquei muito satisfeito com tudo, com todo o processo. E agora você vai, eu tenho certeza, vai ser chamado para É, agora, entrevista, vai botar isso aí em fingers prática. E isso crossed. aí tudo, essa calibração cultural vai lhe servir muito também na hora da entrevista. Sim, Né? total. Eu curti muito, Rafael, essa sua abertura e né? Eu acho que tem gente que passa por isso que você passou, mas não formula, não expressa, né? É Fica ali in verdade. the back of your mind, né? Fica, ai, por que que ela tá, né? Você usou a palavra, eu gostei muito do esmiuçando a minha vida, né? Né? Mas você expressou isso Sim, dentro de casa, expressou isso para mim. Eu acho que foi por isso também que a gente conectou, né? sim, é verdade. Porque o nosso emocional, ele tá ali, tá na roda. É, eu acho importante o feedback, assim. Eu não tenho essa coisa de, eu vou guardar pra mim tudo, porque. Não, assim como eu, deve ter várias outras pessoas que passam por isso. Tem, porque eu converso com outras pessoas Uhum, e elas também passam por isso, então eu acredito que não seja só eu. Então, legal ter essa uhum, experiência, dividir a experiência, dividir como que é o processo, né? sim. Passar pra você também, eu acho que o feedback é sempre importante. Eu gosto muito de passar o feedback assim, né? De como eu tô me sentindo. Isso. Eu tenho uma pergunta ainda, Rafael, pensando. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu não enxerguei de imediato como você era um herói da sua vida. Foi Uhum. necessária a entrevista. Eu acho que começou com o questionário, tá? Quando você escreveu ali de onde você vem, eu me lembro, eu fui online, porque eu estou tentando conhecer você. Eu fui online procurar fotos do lugar É, onde você cresceu. Aí eu me lembro até que eu mandei para Dani. Eu disse, gente, dali para Malden, é, Massachusetts. Nossa, né? Então eu só fui ver realmente o herói, a história, ao longo do processo, de ler o questionário, de sim, fazer a entrevista, e depois comecei a escrever com aquela frase, acho que a gente não precisa falar aqui, mas é uma é, frase muito forte. A primeira frase já pega a pessoa pelo coração, né? Assim, sim. arranca o coração. Que sempre é uma coisa que eu vou ter intenção de fazer, porque se você começar boring, ninguém vai ler, ninguém vai seguir lendo, né? Mas a minha pergunta para ti é se você sabia que era essa história que a gente ia contar. Não, não sabia. Imagina, Não imaginava. impressionante. Porque a história é tão óbvio que isso ali faz você um herói. É verdade. E você não pensou que seria por ali. Não, não Quer dizer, se pensei. você É a fosse história, é a escrever. sua história pessoal, né? É a sua história Uhum, pessoal. Eu, Rafael, fosse escrever, eu escrevi outras coisas. Eu ia falar sobre o progresso acadêmico, né? Profissional, tudo. E ali, assim, claro, tem um pouquinho disso, porque tem que ter, porque faz parte da minha história. Mas imagina que ia falar sobre que uhum. eu tocava teclado quando eu era criança, quando que, né? Imagina. Isso foi tudo que a gente foi explorando, né? Sim, E não, nunca imaginar que tinha todo esse conteúdo que era importante para interessante. essa carta. E esse conteúdo pessoal, ele não vem de graça, né? A gente não está contando ele só para impressionar o leitor, a gente está contando ele porque ele mostra quem que você vai ser dentro do programa. Nos Estados Unidos, quando você se inscreve ou você é aceito em um desses programas, você não vai ali, que um fim de semana por mês. Você vai estar convivendo com essas pessoas em tempo integral por um ano, 2 anos, às vezes até 3 anos. Então, é que nem uma date, eu digo, eles querem saber com quem que eu estou lidando. Será que essa é uma pessoa que a gente vai querer do nosso lado todos os dias? Todos os dias. Né? Então, por isso, essa parte pessoal, acho que muitas vezes quando eu leio, quando alguém me diz assim, ah, já estou com uma intento pronta. Hoje em dia eu até digo, nem quero ler. Não quero, Ah, não quero a influência. Mas quando eu lia, era uma história muito básica. Ó, eu sei fazer isso, eu gosto de trabalhar com isso. Tá, mas quem é essa pessoa que, se a gente aceitar, vai estar do nosso lado, no mesmo laboratório, olhando o mesmo material, cuidando do mesmo paciente? Quem é essa pessoa? Por isso que a gente precisa começar. A gente precisa incluir a parte pessoal e precisa começar com uma história forte, pessoal. sim. E você nem sabia que tinha ela, né? Não sabia, não sabia. Depois de Aos você entrar poucos a no gente foi. programa, a gente revela a história. Sim, com certeza.
Vai ficar pro Ela é próximo capítulo. impressionante. Ela é um. Dá para fazer um filme. Dá para Eu fazer até um. brinquei com você, né? Eu tava me sentindo aquele filme do. Que eu não lembro agora, não, mas tinha um filme que eu até fiz uma referência pra você. Falei, não, dá uma Isso, história de filme, né? dá mesmo. São Porque muitas conquistas. são muitas conquistas e é bem dentro daqueles temas que a gente estava falando que os americanos gostam, que você É começa com verdade. tudo contra você. É, eu lembro que Tem tem até tudo uma para dar frase. errado, Teve até, é, exatamente. Foi né? verdade. Eu lembro que tem uma A gente frase que diz você. things are stacked against you. É. E mesmo assim, você E eu sai. lembro que teve uma frase que você me falou no final, que falou assim: você só não vai ser chamado para uma entrevista se Aham. realmente a pessoa não quiser, né? Se o. Alguém com essa, with this power. É. Se for um E eu programa. acredito nisso mesmo. E Aham. hoje, para Aham. finalizar hoje, eu acredito nisso. Então, assim, é que demora para você entender. Hoje eu sei quem eu sou. A gente tem que ter essa força, né? Sim. Que a gente está acostumado a ter no Brasil, né? No Uhum. Brasil você vai assim. Não, hoje eu sei, ó, eu sou um candidato, eu sou esse candidato aqui, ó. Tá aqui. Se você vai me querer ou não, né? Você vai ter a honra de me ter no seu, Exatamente, não é? exatamente. Vai ter a honra de me Você ter. vai ter a honra de me ter, Essa é a de me ter no melhor seu atitude. programa, Uhum. Essa é a né? melhor atitude numa Então hoje entrevista. eu aprendi isso, mas até uns meses atrás eu não pensava desse jeito. Hoje eu penso, hoje você vai É ter um a honra trabalho de que muda a cabeça e o coração da pessoa, né? muda. Uhum. Você encara de uma outra maneira, né? Uhum. É assim mesmo, inclusive. É, exatamente. Ai, Rafael, que bom. Te agradeço demais Eu que essa agradeço. conversa. Foi muito bom. Foi mesmo, foi muito E bom, a acho que experiência vai. foi muito boa. E eu torço para que outras pessoas possam também estar essa experiência, né? E que ela seja esse processo também, né? Dos ups and downs, mas que no final tem essa virada de chave que eu costumo Entendi. falar, que muda bastante a nossa cabeça para encarar os próximos passos, né? Sim. E são passos que mudam a vida das pessoas. Isso também é algo que me deixa muito feliz. Sim, total. Eles têm Concordo. consequências, tem consequências, esse trabalho tem consequências para a vida. Exatamente. Então, um beijo, Um beijo, obrigada. obrigado.